como vai ser a nova programação do SBT. Vai ter Patati Patatá de manhã e até a volta do Aqui Agora? Como assim? Bem, a gente vai analisar tudo isso hoje. A nova programação do SBT está sendo preparada com uma proposta clara e ambiciosa: resgatar as raízes da emissora, recuperando o espírito que a tornou conhecida como a TV mais feliz do Brasil. Esse slogan, que ganhou força em 2010, 2009 e 2011, reflete uma identidade que o SBT busca reafirmar, apostando em uma combinação de nostalgia e também inovação. A iniciativa vem sendo liderada pela presidente, Daniela Berutti, que, como herdeira de Silvio Santos, exerce uma influência determinante nas decisões estratégicas. Ao lado de diretores e executivos, ela está comandando um projeto que visa reconectar o SBT com a sua essência, ao mesmo tempo em que tenta recuperar o prestígio e a audiência perdidos nos últimos anos. O SBT, ao longo de sua história, sempre foi marcado por uma programação popular, acessível e familiar, com programas que sempre misturavam entretenimento, humor e emoção. A ideia de ser a TV mais feliz do Brasil não foi apenas um slogan, mas é uma filosofia que, de certa forma, orientou muitas das escolhas da emissora. Em 2009, esse conceito já era evidente, e agora, em 2025, a emissora quer retomar essa identidade e com uma programação que possa remeter às suas origens, mas que também se adapte às demandas do público contemporâneo. O desafio, claro, é muito grande, especialmente depois de muitos tropeços enfrentados no ano passado. Em 2024, Daniela Berutti, que assumiu a presidência da emissora, tentou implementar uma série de mudanças de certa forma até radicais na grade do SBT. Como herdeira de Silvio Santos, ela tem uma certa autoridade plena para poder tomar decisões que moldam o futuro da emissora. E sua visão, naquele momento, era modernizar o canal, aproximando-se e aproximando ele das tendências digitais e das novas gerações. Para isso, a emissora investiu pesado na contratação de influenciadores digitais e também na criação de formatos inovadores, como programas de podcast, e também atrações voltadas para o público jovem. Só que, no entanto, os resultados ficaram muito aquém do esperado. A tentativa de modernização em 2024 foi marcada por uma série de fracassos. Programas como revistas matinais, como Chega Mais e o Circo do Tiru, a atração circense, não conseguiram conquistar a audiência e foram rapidamente cancelados. Até o É Tudo Nosso, do Benjamin Beck, também vazou. A maioria desses formatos não resistiu à grande competição acirrada com outras emissoras e também plataformas de streaming, que agora também são medidas pelo Ibope. O Daniel Abravanel, que é o diretor de rede e afiliadas do SBT, deu uma entrevista exclusiva ao site TV Pop e ele antecipou alguns detalhes importantes sobre essa nova programação da emissora, que estreia em fases a partir do dia 19 de maio. Segundo ele, o grande desafio do SBT esse ano é resgatar o SBT raiz, com conteúdo que faça o canal voltar a entregar entretenimento, diversão e também informação com a mesma identidade que a consagrou com a televisão mais feliz do Brasil. Ele confirmou que o Tá Na Hora realmente vai ser substituído pelo Aqui Agora, no final da tarde, e vai ser uma transição leve e planejada, feita em 3 etapas. No dia 19 de maio, vai ter mudanças na manhã. No dia 26, mudanças na tarde. E a partir de 2 ou 3 de junho, a programação completa vai estar no ar. Segundo ele, as afiliadas vão ter liberdade para poder manter ou até alterar o nome Tá Na Hora, se querem seguir como Aqui Agora ou seguem como Tá Na Hora. Mas os horários locais serão preservados. A prioridade é manter a programação regionalizada, com cada praça falando a língua do seu público. A meta principal, segundo o diretor, não é retomar de imediato a vice-liderança, mas sim reconquistar a conexão com o público. Ele disse, abre aspas, o SBT continua sendo a emissora da família brasileira. Fecha aspas. Ele também afirmou em entrevista que a nova programação do SBT
traz realmente reality shows, formatos inéditos e também a nostalgia. Entre as apostas está o The Voice Brasil, que nós comentamos aqui, está confirmado que chega com novos rostos para a trajetória da emissora. O planejamento completo vai ser apresentado à imprensa no dia 15 de maio em coletiva, e a rede será comunicada oficialmente sobre todas essas mudanças um dia antes, no dia 14. Para Daniel Abravanel, o objetivo é claro: resgatar a origem e dar alegria ao público. Isso foi o que ele falou em entrevista ao site TV Pop. A estratégia de apostar em influenciadores digitais não deu o retorno esperado, com a maioria dos contratados deixando a programação em pouquíssimo tempo. Os únicos que ficaram, eu vou dizer já já. O SBT aprendeu da maneira mais difícil que a modernização não pode ignorar as raízes. Entre os poucos influenciadores que conseguiram se manter na grade, destacam-se Virgínia Fonseca e Lucas Guimarães. Virgínia, inclusive, é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela teve seu contrato renovado com o SBT até o ano que vem, 2026, o que demonstra a confiança da emissora em seu potencial. O seu Sabadão é exibido aos sábados, como o próprio nome diz, ainda enfrenta desafios de audiência, mas segue como uma das apostas principais para poder atrair o público jovem. Já Lucas Guimarães, que lutou aí por um ano praticamente para poder conquistar um espaço na emissora, estreou o seu Eita Lucas em março desse ano, também aos sábados à tarde. O programa de Lucas Guimarães tem tido algumas dificuldades para poder se consolidar na audiência. Com baixo ibope, a atração não conta com um grande desenvolvimento do SBT, que apenas está exibindo, já que a produção fica toda inteiramente a cargo do próprio Lucas, da produtora dele, da LG Produções, o que limita o seu alcance, também impacta. Inclusive, recentemente ele contratou ex-roteiristas do programa da Eliana. Mesmo assim, o programa dele segue no ar, ainda que com uma presença discreta na grade de programação. A situação dele reflete os desafios que o SBT enfrenta ao tentar equilibrar inovação com a fidelidade, com a identidade, Outra iniciativa que marcou a programação da emissora foi a criação do Pod Night, que era um bloco de podcasts exibidos nas madrugadas. A ideia era aproveitar a popularidade crescente desse formato e atrair o público que consome esse conteúdo digitalmente. O SBT adquiriu vários nomes conhecidos desse universo, mas o projeto não decolou. A falta de sinergia com a audiência tradicional da emissora e também a dificuldade de competir com as plataformas como o YouTube, Spotify, levaram a esse fim aí prematuro que vai ser encerrado no Pod Night. Ele não vai continuar na programação do SBT desse ano. Então isso serve como uma lição valiosa para a emissora. O canal percebeu que, ao tentar se reinventar de forma acelerada, acabou se afastando do que a tornou especial. A audiência do SBT é composta em grande parte por famílias que buscam o quê? Se entreter. Coisas leves, coisas engraçadas, emocionantes, coisas acessíveis. Ignorar essa essência foi um erro que a emissora não pretende repetir agora esse ano. Com isso, a nova grade está sendo planejada com muito mais cautela, e também estratégia. Esse ano, o SBT está apostando em uma mistura de nostalgia e também adaptação. A emissora quer recuperar programas, também formatos que fizeram sucesso no passado, ao mesmo tempo em que busca se posicionar como uma alternativa relevante no cenário televisivo. A ideia é reconquistar o público que se sentiu um pouco deslocado com as mudanças radicais do ano passado, mas sem abrir mão de alguns avanços conquistados, como também a presença de influenciadores e também a integração com o universo digital. Um dos grandes destaques dessa nova programação é o retorno de um programa infantil que vai ser nas manhãs da emissora, com a dupla Patati Patatá no comando. Pois é, a atração, prevista para começar às 9 da manhã, marca a volta de um formato que já foi sucesso na emissora, como o Carrossel Animado. Patati Patatá, que sempre teve uma conexão forte com o público infantil, agora de volta ao SBT, na faixa das manhãs diariamente, promete trazer a alegria e leveza que caracterizam os programas da emissora. A decisão de reinserir o conteúdo infantil na grade reflete a percepção de que o SBT precisa recuperar esse segmento que foi preenchido por jornalismo, por jornais ao vivo nos últimos anos. Eles vão continuar, só que de forma reduzida.
porque hoje a programação do SBT é abarrotada, dominada por jornalísticos. Então vai passar por uma transformação aí significativa. Embora o canal tenha investido, né, nesse segmento, esse não é o principal fortalecimento da emissora. Porque o SBT é conhecido pela sua capacidade de entreter e também emocionar. E a falta de um programa infantil é um passo importante para poder reconquistar o público familiar. A presença do Patati e Patatá nas manhãs é um sinal claro de que o SBT está comprometido em retomar sua identidade. Outro também retorno aguardado é o do Aqui e Agora, pois é, jornalístico popularesco, bem popularzão, que marcou época, que revolucionou o jornalismo, conhecido por seu estilo sensacionalista e também direto. O Aqui e Agora, como eu falei, revolucionou o jornalismo televisivo nos anos 90, com coberturas que misturavam drama, polícia e histórias humanas. O programa vai voltar em 2 edições diárias, uma à tarde com Luiz Bate às 11 da manhã e outra à noite com o Macedão, o Felipe Macedo, Macedão da Chinelada, às 18h45. A escolha dos apresentadores reflete a intenção de manter o tom popular e carismático, né, que fez o programa aí ser um sucesso. O Aqui e Agora sempre foi um formato muito querido pelo Silvio Santos, que desconfiava, né, de jornalistas tradicionais, aqueles engravatados, né, e também dependentes do teleprompter. Silvio preferia um jornalismo mais cru, com câmeras na mão, histórias que captavam, né, a atenção do público. A volta desse programa realmente é uma aposta da nostalgia, mas também na capacidade do SBT de se conectar com uma audiência que gosta de conteúdo impactante, emocionante. A presença também de Luiz Bate nas manhãs, na parte da tarde ali, também com essa versão, né, do jornal, é um nome consolidado, né, no jornalismo popular. E também de Felipe Macedo, conhecido por seu estilo exuberante, promete aí, de acordo com informações, né, dar um novo fôlego ao formato. Além do Aqui e Agora, o SBT também planeja mudanças em sua grade de novelas. E uma das novidades é a possibilidade de exibir novelas infantis em um novo horário, às 6 horas da tarde ou da noite, em vez das 8h30 ou das 9, né, como era tradicional. Essa mudança liberaria a faixa noturna para novelas adultas, que poderiam competir diretamente com as produções da Globo e também da Record. A Record, por exemplo, tem investido muito em novelas turcas, né? E até também em séries bíblicas. Então o SBT quer entrar nessa disputa com produções que possam atrair, né, diversos públicos, principalmente o público adulto. A volta e essa mudança das novelas infantis no horário mais cedo é uma estratégia para poder reconquistar o público jovem e as famílias que sempre foram aí um dos pilares da audiência. Novelas como Carrossel e Chiquititas fizeram história na emissora e a expectativa é que novos projetos nesse formato possam repetir o sucesso. Ao mesmo tempo, a criação de um horário para novelas adultas demonstra que o SBT está disposto a enfrentar as grandes emissoras em um terreno onde elas tradicionalmente dominam. Outro retorno confirmado é também do programa Casos de Família, comandado por ela, Cristina Rocha. A atração, que foi encerrada, eu creio que em 2022, por baixa audiência, foi meio que dado um descanso, vai voltar às tardes do SBT às 15h45. Cristina Rocha, que deixou a emissora após se recusar a apresentar um jornalístico, né, o Tá Na Hora, está de volta ao comando do seu formato, do seu programa clássico, que mistura histórias pessoais, conflitos familiares e também mediação. O programa é, de certa forma, um ícone da programação do SBT e tem uma legião de fãs que, de certa forma, sentiram de sua falta. O retorno do programa é mais um sinal de que o SBT está apostando na nostalgia para poder reconquistar o público. O programa, com seu formato, né, e de certa forma até bastante acessível, se encaixa perfeitamente na identidade da emissora e nessa ideia de retomar as raízes. A Cristina Rocha, com a sua presença, com o seu estilo direto e carismático, que eu misturei direto com carismático, aí virou diréstico.
É um trunfo para poder atrair novamente os espectadores que acompanhavam a atração. A expectativa é que o programa recupere sua relevância e se torne um dos pilares dessa nova grade. A nova programação do SBT está sendo implementada e vai ser implementada de forma gradativa, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando as mudanças foram feitas de maneira acelerada e até desorganizada. A emissora, eu acredito, aprendeu com os erros do passado e agora tenta adotar uma postura mais estratégica, planejando cada passo com cuidado. A ideia é evitar os tropeços que marcaram o último ano e garantir que as novidades sejam bem recebidas pelo público. O retorno desses programas infantis, como Patati Patatá, como Aqui e Agora, como Casos de Família, mostra que o SBT está comprometido em recuperar a sua essência. Muita gente tem criticado demais o SBT, por exemplo, por colocar desenhos novamente, porque crianças, na opinião de algumas pessoas, não assistem mais televisão, né? Tanto que teve o troféu imprensa e quem ganhou o troféu imprensa, né, foi o Sábado Animado, sendo que a TV Cultura exibe já há muito tempo o Quintal da Cultura. Eu até acredito que quem merecia ganhar era o Quintal da Cultura. Inclusive o troféu imprensa, né, muita gente alegou que foi mais troféu SBT do que imprensa, porque vários programas do SBT, jornalistas, pessoas que, enfim, disputando com jornalísticos e programas de outras emissoras aí, até, enfim, concorrentes de grande porte, programas do SBT ganhavam em disputas acirradas com, por exemplo, o César Filho ganhou como jornalista, melhor jornalista, concorrendo com o César Tralli e com Bonner. O SBT Brasil ganhou como melhor jornalístico, concorrendo com o Jornal Hoje e eu acho que o Jornal Nacional, né? Bem controverso e muita gente criticou. Mas uma coisa que desse Daniel Abravanel, que ele comentou que eu discordo, é essa coisa de dar liberdade para as afiliadas, né? Cada uma, não, votar na hora ou aqui agora, você escolhe, não. O que é isso? Vamos padronizar. Eu comentei no vídeo passado e reforço aqui, deveria haver uma padronização. Poxa, por que cada afiliada tem um nome diferente? Não é SBT, não é afiliado do SBT, por que ela tem que ter um nome diferente para o jornal? Não, quando dá, por exemplo, a virada da rede, Aqui Agora São Paulo vira Aqui Agora e Rio de Janeiro, Aqui Agora Natal, Aqui Agora Brasília, Aqui Agora BH. Para que? Aí você vai para Bahia, tá dando Lojuca. Aí você vai para o Rio de Janeiro, SBT Rio. Poxa, vamos padronizar as coisas. Se realmente vai trazer de volta o Aqui Agora, porque o Aqui Agora, ele ia voltar ano passado. A Daniela Berutti ia trazer o Aqui Agora ano passado. Ela falou isso em entrevistas, só que ficou meio receosa de, enfim, das pessoas criticarem, de estar voltando ao passado, trazendo coisa velha. E virou, tá na hora. Inclusive, tá na hora quando estreou com o Marcão, com a Cristina Rocha, ele tinha algumas referências ao Aqui Agora, porque ele ia se chamar Aqui Agora. As afiliadas gostaram muito desse nome e agora você vai mudar novamente. Pelo que o Daniel falou, o nome Aqui Agora vai ser só para São Paulo, mas se as afiliadas quiserem utilizar o Aqui Agora, elas têm liberdade. Eu não acho isso correto, eu acho que tem que padronizar sim. Eu acho que ele não quer, obrigar para não ter problema, mas eu acho que deveria haver uma padronização. Quando uma afiliada, por exemplo, da Globo, recentemente nós tivemos a eleição do Papa Conclave, teve uma afiliada da Globo que não exibiu o plantão. Quando vem um plantão da Globo, todas as afiliadas são avisadas e o plantão interrompe o que estiver passando. Teve uma afiliada, que foi a TV Mirante, que não interrompeu a programação, continuou exibindo o Globo Esporte, né, o local, e só entrou na rede acho que 15 minutos depois, ou até 20 minutos depois. E tá errado. Se é uma afiliada, tem que seguir o que a rede pede. Se a rede falou, vamos interromper a programação pro plantão, vamos interromper, que se dane que tá no ar. Só que essa afiliada não interrompeu, então vai levar uma chamada. Então, essa coisa do SBT ser muito mão na cabeça das afiliadas é uma coisa que eu acho errado. Ah, não, as afiliadas têm liberdade de escolher se vão ficar com Tá na Hora com o nome ou com Aqui Agora. Pô, pelo amor de Deus, vamos padronizar, Aqui Agora. Tem Primeiro Impacto de manhã, Primeiro Impacto de programação local de manhã, como tem, Primeiro Impacto Rio, Primeiro Impacto, sabe? Palhaçada isso de querer, enfim, de dar liberdade demais, e aí dando liberdade que às vezes monta em cima de você e já era, né? Então eu não concordo com esse negócio de ficar dando liberdade para as afiliadas e cada uma ter um nome diferente, tem que ter uma padronização. Todas as emissoras têm isso. A Band tem, até a Band que não tem muita audiência, regionalmente tem essa padronização. Então por que não tem aqui, porque não tem com o SBT? Enfim, muitas pessoas estão criticando essa nova programação, né, colocar desenho de manhã, né, mas o SBT não é um canal jornalístico, não é.
Então eles precisam ir com cautela, mas como eu falei no outro vídeo, inclusive o vídeo que a gente comentou sobre a Silvia Bravanel, que criticou a Daniela, né, a gestão da irmã. Ela tem que conversar com pessoas, dialogar com pessoas, perguntar como é que era. Conversando, ela vai chegar num denominador comum e vai montar a programação, sabe? Então eu acredito que não deva dar uma audiência astronômica, por exemplo, desenhos de manhã, né? O SBT deve, infelizmente, brigar com a TV Cultura, né? Deve dar um ponto, porque o SBT já não tem audiência de manhã, com o primeiro impacto. Agora, com o desenho, vai marcar 1 ponto, 2 pontos. Só que tem que dar tempo ao tempo também. Pode ser que daqui a um momento passe a se consolidar de novo, né? Porque a Record antes, em 2019, se você procurar no Twitter, você até encontra o Ibope de 2019, 2018, você vê que a Record, nesse horário da manhã, de 9, 10 horas, marcava 3. E o SBT com Bom Dia e Companhia marcava 5. 3 pontos, uma revista matinal, né? Hoje em dia marcava 3 pontos, às vezes até 2, ou até 3, ou até 4. E o SBT 5 pontos com Bom Dia e Companhia, né? Então o SBT era o único naquele momento exibindo desenho como principal emissora. E marcava 5. Então pode ser que em algum momento o público de São Paulo, enfim, mas é difícil, porque mudou, do 2019 para cá, muita coisa mudou. Depois da pandemia, tudo mudou. Então é bem difícil que as crianças liguem a televisão de manhã para poder acompanhar Patati Patatá, né? Desenhos. Se trazer desenhos antigos, aqueles desenhos raiz, né? Tipo, um exemplo, Super Choque, X-Men Evolution, pode ser até que, enfim, tem uma audiênciazinha. Mas se for desenhozinho atual, vai marcar 1 ponto, tá? E essa coisa do Aqui e Agora também, e também da novela, né, que vai ter novela, eles estão pensando em colocar novela infantil 6 horas da noite, é uma coisa também que não vai dar certo, porque você colocar novela, como o Datena vai estrear agora, parece que em junho na Rede TV, é capaz do Datena ganhar do SBT. Colocar novela 6 horas da noite infantil, ainda mais infantil, vai dar 2 pontos, gente, infelizmente. É muito complicado isso, mas vamos aguardar para ver isso no ar. Mas já se preparem. O caso de família também, que a Cristina Rocha, é outro, que pode ser que, enfim, a ideia deles não é retomar a vice-liderança assim do nada, da noite com o dia. Mas eles têm que entender que essas modificações, de início, não vão dar audiência. Deixar no mínimo uns 3 meses aí rendendo para ver se vai dar audiência. Não adianta botar no ar hoje e achar que vai dar audiência hoje. Não vai. Tudo tem que ir com calma, tem que deixar o programa fluir, tem que deixar, porque televisão é hábito. Hoje você vê a Record, amanhã você vê o SBT. Hoje você vê a Globo, amanhã você vê a Rede TV. Tudo é hábito. Aí você precisa deixar o programa no ar para as pessoas poderem, enfim, o SBT tá passando aqui agora, vou assistir, né? Mas enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que dá certo esse negócio de desenho de manhã, de Aqui e Agora, retorno do Caso de Família com a Cristina Rocha? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário, tá certo? Tá dada a informação aí de que o SBT tá com a sua nova programação, que vai ter desenhos de manhã, Aqui e Agora com o Luiz Bate, e também o Macedão, porque vai ter 2 edições, novelas 6 horas da noite, Casos de Família de volta e também, possivelmente, novelas adultas à noite. Vai dar certo? Enfim, deixo nas suas mãos a opinião aqui. Valeu!